Entre todos os nomes que evocam o horror do século XX, Auschwitz ocupa um lugar central. Não foi apenas um campo de concentração. Foi o coração de uma máquina desenhada para despojar o ser humano de sua dignidade, de sua identidade e, finalmente, de sua vida. Durante anos, homens, mulheres e crianças chegaram em vagões fechados, sem saber que seu destino final era o extermínio. Mais de 1 milhão de pessoas morreram ali, muitas sem deixar rastro, outras com um número tatuado como o único testemunho de sua existência. Mas por trás de cada número houve decisões, houve mãos, houve rostos, e houve uma lógica fria e burocrática que transformou o assassinato em rotina. Este é um percurso pelo lado mais obscuro de Auschwitz, uma história que não pode ser suavizada, que não deve ser esquecida, e que ainda hoje continua a estremecer pela magnitude da dor e pela profundidade da crueldade. O início do inferno. No dia 30 de abril de 1940, Rudolf Höss conseguiu realizar uma ambiciosa aspiração. Com a idade de 39 anos e depois de 6 de serviço na SS, foi nomeado comandante de um dos primeiros campos de concentração constituídos pelos nazistas no Novo Reich. Naquele dia primaveril chegou, com o objetivo de tomar posse do cargo, a uma pequena cidade situada no que havia sido o sudoeste da Polônia 18 meses antes de se converter em parte da Alta Silésia. Seu nome em polonês era Oświęcim e em alemão Auschwitz. Apesar da promoção, o campo de concentração que Höss deveria dirigir ainda não existia. Na verdade, sua primeira missão consistia em supervisionar sua construção a partir de uma série de barracões decadentes e infestados de insetos que haviam pertencido ao exército polonês. O aspecto dos arredores dificilmente podia ser mais deprimente. Aquela terra situada entre os rios Soa e Vístula era monótona e tinha um clima úmido e insalubre. Naquele primeiro dia, ninguém poderia ter previsto que, em questão de 5 anos, aquele campo se converteria no cenário da maior matança de que o mundo já foi testemunha. A história da cadeia de decisões que levou a essa transformação é uma das mais terríveis conhecidas pela humanidade e nos permite uma aproximação excepcional ao modo como funcionava o Estado nazista. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich e outros dirigentes nazistas tomaram decisões que levaram ao extermínio de mais de 1 milhão de pessoas em Auschwitz. No entanto, também contribuiu de maneira fundamental para o crime a mentalidade de funcionários de menor escalão, como Höss. Sem a capacidade de comando demonstrada por ele no terreno, até então desconhecido, dos assassinatos múltiplos em tão colossal escala, Auschwitz jamais teria funcionado como funcionou. Na realidade, havia muito pouco de excepcional em Rudolf Höss. Era um homem de estatura mediana, traços regulares e cabelo escuro. Vários prisioneiros poloneses de Auschwitz confirmam essa impressão e o recordam como um indivíduo tranquilo e moderado, idêntico às numerosas pessoas com quem nos cruzamos diariamente na rua sem sequer notar sua presença. Seu aspecto, portanto, não podia estar mais distante do estereótipo convencional do monstro da SS de rosto inflamado, o que o torna uma figura ainda mais aterradora. Seu caráter e suas crenças haviam sido moldados por sua reação ao que ocorreu durante os anteriores 25 anos da história da Alemanha, o período mais turbulento que o país jamais havia conhecido. O campo de concentração de Auschwitz é o sinônimo do mal absoluto que o nazismo preconizou. Os judeus e ciganos serviram como cobaias para a experimentação diabólica dos nazistas, gaseando mais de 1 milhão de pessoas e matando de fome, frio, exaustão ou simplesmente de solidão e desesperança. No entanto, muitos prisioneiros resistiram à total desumanização do campo, esforçando-se para manter a dignidade. Cuidar da higiene, escrever ou desenhar eram atos que ajudavam a sobreviver. Os acontecimentos são relatados através das vozes daqueles que sobreviveram ao inferno de Auschwitz, o insuportável silêncio após os assassinatos de crianças, a barbárie da experimentação médica sobre milhares de homens e mulheres ou a luta por sobreviver em um campo de horror e morte. Auschwitz, epicentro da indústria da morte. Auschwitz é hoje considerado o símbolo máximo do Holocausto e da política genocida de Hitler. Sobretudo a partir de 1942,
quando se transforma no epicentro dos crimes do nazismo, um lugar único em que se conjuga o mais vasto campo de deportação do universo de concentração nazista e o maior centro de extermínio da história do Terceiro Reich. Por tudo isso, Auschwitz se tornou sinônimo do mal absoluto. Como já foi mencionado anteriormente, ali ocorreu a primeira experiência de assassinato em massa numa câmara de gás em setembro de 1941, com prisioneiros de guerra soviéticos. Foi ali onde judeus e ciganos serviram de cobaias para os diabólicos experimentos realizados por médicos e enfermeiros nazistas. Mais de 1 milhão de seres humanos de 15 países europeus foram gaseados e mais de 200 mil homens, mulheres e crianças morreram de fome, de frio, de doenças, de exaustão e de brutalidade, ou simplesmente de solidão e de desesperança absoluta. No entanto, Auschwitz não começou sendo um campo de concentração e muito menos de extermínio. Situado nos arredores da cidade de Oświęcim, nome polonês de Auschwitz, o campo foi construído no século XIX para abrigar os imigrantes da província da Galícia, na época uma das mais pobres do Império Austro-Húngaro, que tentavam chegar a Berlim ou Viena. Naquele momento, compunha-se de dormitórios de tijolo para 3.000 operários e 90 barracões de madeira para alojar mais de 9.000 trabalhadores, além de outras construções como uma capela, um teatro, um hospital. A população do campo rapidamente superou a de Oświęcim, que contava com cerca de 14.000 habitantes, metade dos quais eram judeus. E a estação de trens, fato que mais tarde teria grande importância, estava a pouco mais de 1 quilômetro e unia a cidade via Cracóvia, com o corredor ferroviário que ia até Hamburgo, passando por Breslávia e Berlim. Ao final da Primeira Guerra Mundial, com as alterações das fronteiras, Oświęcim passou a fazer parte da Polônia e o que antes era um centro de imigrantes passou a servir como quartel militar, onde até 1938 se instalou a base do 21º Regimento Polonês de Cavalaria. A invasão da Polônia pela Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939, seguida pela da União Soviética, no dia 17 do mesmo mês, tal como estava previsto no pacto assinado por Molotov e von Ribbentrop entre a URSS e a Alemanha, mudará não só seu destino, mas o do que mais tarde será o campo de Auschwitz. De fato, por meio de seus respectivos ministros de Relações Exteriores que deram nome ao pacto, a URSS e a Alemanha haviam assinado no dia 19 de agosto de 1957-39 um pacto de não agressão que permitiria à Alemanha atacar a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, sem temer qualquer intervenção soviética. No âmbito do pacto havia uma cláusula secreta que previa a divisão da Polônia e da Europa Oriental entre as esferas de influência soviéticas e alemãs. De acordo com esse plano, o exército soviético ocupou e anexou a Polônia Oriental no outono de 1939. Os nazistas sentiam enorme desprezo pelos poloneses. Em um documento enviado a Hitler em maio de 1940, Himmler afirmou que seu destino era ser um povo de escravos sem educação. A população não alemã dos territórios orientais não deve receber uma educação superior à da escola primária. O objetivo da escola primária será apenas ensinar aritmética simples, como contar até 500 no máximo, escrever o nome e aprender que é vontade de Deus obedecer aos alemães, ser honesto, trabalhador e portar-se bem. Considero desnecessário que aprendam a ler. Nesse documento, que reflete com sinistra clareza a ideologia racial nazista, Himmler vai ainda mais longe. Assim, retiravam-se as crianças polonesas entre 6 e 10 anos de idade cujos traços sanguíneos eram considerados racialmente aceitáveis de suas famílias para serem enviadas à Alemanha e educadas longe de seus pais biológicos. O drama pessoal e familiar daquelas crianças não preocupava Himmler. Encaixava-se perfeitamente na doutrina nazista que classificava e hierarquizava os seres humanos em função de sua raça e de seu sangue. A repressão alemã recai em primeiro lugar sobre as elites culturais e religiosas polonesas. Homens e mulheres são fuzilados, outros são feitos prisioneiros e enviados a campos de concentração do Reich. No entanto, rapidamente as prisões da Alta Silésia se saturam e em dezembro de 1939, os serviços da polícia nazista acolhem a ideia de criar naquela zona um campo de quarentena para prisioneiros poloneses antes de transferi-los à Alemanha. A escolha recai sobre Oświęcim, ou seja, Auschwitz.
a 60 quilômetros a oeste de Cracóvia, zona da Polônia anexada à Alemanha cujas instalações dependem do exército alemão. A Rudolf Höss, naquele momento administrador do campo de Sachsenhausen, é encarregada a tarefa de verificar sua viabilidade e este considera as antigas instalações como adequadas, desde que sejam feitas algumas reformas. Himmler aprova seu relatório e decide a criação no local de um campo de concentração, abandonando a ideia inicial de fazer dele um campo provisório de Teutoburg. Nomeado comandante do novo campo, Höss chega a Auschwitz no dia 1º de maio de 1940, acompanhado de alguns membros da SS. Em suas memórias escreve: "A tarefa de que fui encarregado não era nada fácil. Tratava-se de transformar, no menor espaço de tempo possível, um campo cujos edifícios estavam bem construídos, mas em estado de total degradação e infestados de insetos, em um conjunto capaz de garantir a estada ou a passagem de 10.000 reclusos. Assim que cheguei, as autoridades de Breslávia já queriam saber quando poderia receber os primeiros transportes de prisioneiros. Desde sua chegada a Auschwitz, em maio de 1940, Rudolf Höss criará um imenso estaleiro para adaptar as antigas instalações às novas necessidades. Aos edifícios de tijolo se somam outros. Aumentam-se os andares e constroem-se as mesmas instalações dos outros campos de concentração, o local do comando político da Gestapo, cozinhas, chuveiros, hospital, uma prisão, uma forca e um crematório. Levantam-se barreiras eletrificadas de arame farpado, abrem-se caminhos e ruas. Auschwitz se transforma numa imensa cidade fortificada. Os primeiros prisioneiros a chegarem a Auschwitz, no dia 20 de maio, são 30 alemães presos por delito comum destinados às funções de capos, procedentes do campo de Sachsenhausen, onde haviam sido especialmente preparados para cumprir essa função e aos quais cabia aplicar os métodos brutais em vigor desde 1933 nos campos de concentração alemães. Estes receberam um número de matrícula do 1 ao 30, enquanto prisioneiros alemães do Reich com funções de chefia eram temidos pelos demais detentos. Esse grupo de criminosos e seus assistentes ocupavam um lugar privilegiado no sistema de integração dos prisioneiros e se beneficiavam da proteção da SS. Como empregados do campo, estavam isentos de trabalho físico e tinham direito de vida e morte sobre os detentos. Eram melhor alimentados, usavam botas de couro e vestiam roupas feitas sob medida, além de outros privilégios. Vasek era um deles. Antigo criminoso, era um tirano cruel. Forçava os presos a sessões esportivas, durante as quais eram obrigados a saltar, rastejar e deitar-se sob uma chuva constante de pancadas. Quando exaustos e ensanguentados já não podiam se levantar, Vasek os espancava até a morte. Surdos, paralíticos, cegos ou feridos tinham o mesmo destino. Aos recalcitrantes aplicava-se um tratamento especial antes da morte: suspensão do corpo pelas mãos atadas, privação de comida numa cela sem luz. No início de junho de 1940, chegam 120 homens da SS provenientes da guarnição militar de Cracóvia e dos campos de Buchenwald, Dachau e Flossenbürg. Em seguida, no dia 14 do mesmo mês, dia em que a Wehrmacht entra em Paris, chega a vez dos primeiros verdadeiros prisioneiros. 728 poloneses, estudantes e soldados, entre os quais há alguns judeus. Em geral, esses presos eram suspeitos de pertencer à resistência polonesa. Sua primeira tarefa será construir o campo. No entanto, não serão suficientes. A pedido de Höss, o burgomestre alemão da cidade de Oswiecim impõe à comunidade judaica local que forneça 300 trabalhadores. Uma vez resolvido o problema da mão de obra, ainda resta pendente a questão dos materiais necessários para a construção. Höss havia resolvido o primeiro obstáculo, faltavam-lhe os segundos. A solução que encontrou não podia ser mais simples nem mais adaptada à ética do campo. Os prisioneiros foram obrigados a demolir as casas que anteriormente pertenciam a poloneses para se apropriar de tijolos, madeiras e outros materiais. Roubar, ou na gíria do campo, organizar, tornou-se assim uma norma de comportamento. É o próprio Höss quem reconhece que estava obrigado a resolver rapidamente a situação para conseguir, de forma lícita ou ilícita, a gasolina necessária para ir à cidade obter pelos mesmos meios as panelas e caçarolas para as cozinhas.
E quanto à indispensável cerca de arame farpado, não tinha outra opção senão a de roubar a quantidade de que necessitava com a maior urgência. O trabalho dos prisioneiros era muito duro e violento e, em julho desse mesmo ano, é construído o primeiro crematório pela empresa alemã Topf & Söhne de Erfurt, destinado a queimar os corpos dos primeiros mortos. Esse crematório começa a funcionar no dia 15 de agosto de 1940. No campo de Auschwitz, mais tarde chamado Auschwitz I, estavam o comando político central e a luxuosa residência do comandante Höss, além dos barracões dos prisioneiros e diversos equipamentos de manutenção e abastecimento. Estava protegido por uma dupla cerca de arame farpado de 5 metros de altura percorrida por corrente elétrica de alta tensão e profusamente iluminada à noite por uma linha de refletores. A cada 20 ou 30 metros, a cerca era interrompida por torres de vigilância com focos potentes que iluminavam todo o campo, na parte alta das quais havia um SS com uma metralhadora num tripé. Um espaço de 3 metros de largura com o chão de cascalho separava a cerca dupla em toda a sua extensão. Quem fosse capturado tentando furar a cerca seria imediatamente fuzilado. No dia 1º de março de 1941, Himmler visita o campo pela primeira vez e decide sua ampliação. O objetivo é receber 30.000 prisioneiros a mais no próprio Auschwitz e 100.000 em um novo campo que deveria ser construído, que será Birkenau, também chamado posteriormente de Auschwitz II, inicialmente previsto para receber prisioneiros de guerra. A decisão também tinha objetivos econômicos: permitir ao maior grupo da indústria química alemã, a IG Farben, a instalação de uma fábrica nos arredores, cuja construção empregaria 10.000 detentos. Então se inicia o projeto de construção de Birkenau, a 3 quilômetros de distância do campo principal, começando pela expulsão dos habitantes das aldeias da região. Atualmente, um memorial na entrada do campo recorda que em 1940 e 1941, os habitantes daquelas aldeias foram expulsos pelo ocupante alemão e que Birkenau foi construído no espaço dos edifícios demolidos. Além disso, o campo deve seu nome a uma daquelas povoações, a aldeia Bisrezinka ou Birkenau em alemão, situada em um bosque de bétulas, árvores inocentes que emprestaram seu belo nome ao mais repugnante dos lugares. Birkenau, inicialmente previsto para prisioneiros de guerra soviéticos, começa a ser construído efetivamente no dia 8 de outubro de 1941. No entanto, os presos russos mal chegaram a ser 10.000 e sua função seria a construção do campo. Famintos, exaustos e maltratados, morreram aos centenas. A arquitetura de Birkenau pressupôs desde o início a superlotação e a promiscuidade. Os barracões, em sua maioria de madeira, estavam ocupados por 62 camas de 3 andares, em cada uma das quais de 4 a 6 prisioneiros eram obrigados a compartilhar o mesmo leito. Não havia intimidade nem privacidade possível. Não existia qualquer espaço para guardar um mínimo de pertences. As latrinas situavam-se fora dos barracões e eram formadas por uma sucessão infinita de orifícios quase colados uns aos outros que desembocavam num canal de escoamento. Birkenau é o espelho fiel da política nazista de humilhação e desumanização dos prisioneiros. Ao final, Birkenau ocupará uma área de 170 hectares, rodeada por 16 quilômetros de arame farpado. Terá 300 barracões, incluindo alojamentos, latrinas, cozinhas e depósitos. Até 1945, Birkenau abrigou a grande maioria dos prisioneiros do complexo de Auschwitz, judeus, poloneses, alemães, ciganos, em condições de vida infames e desumanas. Além da superlotação e da promiscuidade nos barracões onde se amontoavam os prisioneiros, a água disponível era insuficiente para a higiene. Os pés estavam sempre encharcados na lama por falta de caminhos adequados. Nos dias de chuva não havia alternativa e era preciso deitar-se com a roupa molhada. Em Birkenau também havia diversas construções preparadas para o extermínio dos judeus. Simultaneamente, campo de concentração e centro de extermínio imediato, Auschwitz e Birkenau serão a principal construção da solução final, sobretudo a partir de 1942, depois da Conferência de Wannsee. A SSS em Auschwitz, os homens e a máquina. Uma das maiores perversidades do sistema de campos de concentração nazista foi o uso forçado das vítimas como seus próprios algozes.
Assim, nos campos exclusivamente dedicados ao extermínio, bastava um punhado de SS para cumprir o objetivo. Eram os próprios prisioneiros que tinham que garantir obrigatoriamente o funcionamento da máquina da morte. Auschwitz era, no entanto, um complexo de vários campos com uma dupla função. Por isso, ao longo de sua história, o número de guardas das SS foi crescendo. Segundo os arquivos do Museu de Auschwitz, as estimativas apontam um número de 700 guardas SS em 1941, aumentando até alcançar a quantidade de 655.480 homens e 71 mulheres em meados de janeiro de 1945, devido às necessidades da evacuação final do campo. Mas o número total que serviu em Auschwitz de 1940 a 1945 foi bastante superior, entre 8.000 e 8.200 guardas do sexo masculino e 200 mulheres. Segundo a mesma fonte, a grande maioria dos guardas tinha pouca instrução, apenas o ensino primário. Apenas 5,5% possuíam estudos universitários, sobretudo médicos ou arquitetos que trabalhavam no departamento de construção dos diversos equipamentos. Eram em sua maioria de religião católica. Depois vinham os luteranos e, em seguida, os ateus. Entre os membros das SS que pertenciam ao partido nazista, os luteranos constituíam o maior grupo. Grande parte dos guardas das SS era de nacionalidade alemã, Reichsdeutsche, ou então Volksdeutsche. O número destes últimos foi aumentando progressivamente, levando Höss a queixar-se de que milhares de guardas mal sabiam falar alemão. As guardas do sexo feminino só começaram a trabalhar em Auschwitz em 1942, com a criação do campo de mulheres prisioneiras e também devido ao aumento do recrutamento de homens para a frente de combate. Embora não pertencessem às SS, que era uma organização exclusivamente masculina, as candidatas assinavam um contrato com a unidade responsável pelos campos e eram contadas como membros das SS, sendo submetidas às mesmas regras de disciplina. Höss escreve que, apesar de uma propaganda muito ativa por parte das organizações femininas do Partido Nacional Socialista, havia muito poucas voluntárias para servir num campo de concentração. As que se apresentavam voluntária ou coercitivamente recebiam durante algumas semanas uma instrução em Ravensbrück, após a qual eram deixadas com as detentas. Numa descrição que não deixa de refletir certo grau de misoginia, Höss afirma que eram em geral de um nível moral extremamente baixo. Apesar das sanções impiedosas, roubavam sistematicamente e utilizavam as prisioneiras como intermediárias. Os longos anos de doutrinação nazista e a influência da cultura militarista germânica, junto com o ambiente moralmente degradante do campo, conduziram os guardas das SS a uma desumanização progressiva, condicionando seu comportamento de forma intolerável, mesmo do ponto de vista das próprias SS. Duas atitudes caracterizavam esse comportamento: o sadismo e a corrupção. Para além da fome, do frio, do trabalho exaustivo, da ausência de higiene e da promiscuidade inerentes ao universo de concentração concebido pelo nazismo. Para além dos castigos por infração da disciplina, dos experimentos médicos sobre seres humanos vivos e do gaseamento das vítimas, os guardas dedicavam-se a outro tipo de serviços por iniciativa pessoal. As consequências do sadismo nos prisioneiros eram irrelevantes para a administração do campo. Nesse sentido, tomou-se duas iniciativas: a criação de um bordel, que se revelou impotente para conter seus ímpetos perversos, e, mais significativamente, a substituição dos guardas pelos próprios presos na aplicação da disciplina, incluindo espancamentos e outros castigos. Esta última iniciativa teve um impacto profundo nos prisioneiros, causando-lhes uma imensa angústia. O próprio comandante de Auschwitz o confirma. Os que ainda eram capazes de reagir sentiam uma dor inexplicável ao serem tratados assim por seus próprios camaradas. A brutalidade e a perfídia dos guardas produziam neles um efeito muito menor que a crueldade de seus companheiros de infortúnio. Nada os abatia mais do que o sentimento de absoluta impotência diante das torturas morais infligidas por estes últimos. A corrupção revelou-se um problema muito mais complicado de resolver para a administração nazista. As SS procuravam transmitir a imagem de ser uma organização impoluta. Para Himmler,
Um SS não podia ter um ideal e, ao mesmo tempo, encher os bolsos, ter relações com judias ou afogar-se em álcool em orgias coletivas. Por isso, em 1941 foi criado um tribunal de exceção das SS e da polícia para combater a corrupção, dirigido pelo juiz Konrad Morgen. Morgen conseguiu realizar algumas investigações em altos funcionários das SS, sobretudo em Auschwitz, onde se deslocou em meados de 1943, alertado pela descoberta de um pacote pessoal procedente do campo com 2 quilos de ouro de dentes das vítimas. A corrupção manteve-se inelutável ao longo dos anos, num crescendo maior quanto mais se aproximava o fim da guerra e a desmoralização com a perspectiva da derrota da Alemanha. Dela se beneficiaram amplamente, não apenas os simples guardas, mas também os graus mais altos das SS, embora nesses casos geralmente sem consequências penais. Além disso, o tribunal só incriminava dirigentes demasiado poderosos em último caso. Maximilian Grabner, Gerhard Palitsch e Hans Allmayer, altos responsáveis das SS em Auschwitz, foram alguns dos dirigentes investigados por Morgen, mas sem consequências. Outro foi o próprio comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, acusado de ter engravidado uma prisioneira. Höss chegou a ser interrogado, mas era um peixe demasiado graúdo. O tribunal foi alvo de ameaças e o caso devidamente esquecido. No dia 31 de julho de 1941, Göring encarregava por carta Heydrich, chefe de segurança do Reich, de iniciar todos os preparativos necessários do ponto de vista organizativo, prático e financeiro para uma solução global da questão judaica na esfera de influência alemã na Europa. E em agosto do mesmo ano, Hitler afirma: "Não descansarei enquanto não extrairmos nós também as últimas consequências em relação aos judeus." Tanto a carta de Göring como a afirmação de Hitler, a qual se seguem muitas outras no mesmo sentido, denotam uma escalada decisiva na retórica nazista anti-judaica. A partir do outono de 1941, o discurso de Hitler torna-se cada vez mais claro e ameaçador. De fato, paralelamente à impotência crescente do exército alemão para derrotar os soviéticos, aumentam a raiva e o ódio contra os judeus, inimigo antigo e sempre culpado, desta vez acusado de agir contra a Alemanha sob o uniforme bolchevique. Durante todo o mês de outubro sucedem-se as diatribes que destilam um ódio crescente. No dia 17 daquele mês, durante um almoço, Hitler afirma que a condição prévia de qualquer mudança é a eliminação dos judeus. E no dia 21 avisa: "Exterminando essa peste, prestaremos à humanidade um serviço que o povo alemão ainda não pode compreender." Em dezembro, sobretudo após o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, a Alemanha, segundo palavras de Hitler, declara guerra aos Estados Unidos. De fato, nesse outono de 1941, decidem-se algumas das principais medidas preparatórias do extermínio sistemático: a introdução, no dia 1º de setembro, da estrela amarela para todos os judeus maiores de 6 anos, e no dia 18 de setembro, as deportações em massa para o leste. No dia 6 de dezembro, os caminhões de gás de Chelmno, o primeiro campo de morte, estavam operacionais e sua capacidade mortífera era de 1.000 pessoas por dia. Seguir-se-ão Belzec, Sobibor e Treblinka, no âmbito da chamada Aktion Reinhardt. A campanha de extermínio, iniciada com os massacres de judeus e bolcheviques realizados sobretudo pelos Einsatzgruppen, organiza-se então sistematicamente a partir do primeiro semestre de 1942, mediante decisões político-administrativas que vão desde a instauração na Alemanha de um comando unificado e com responsabilidades claramente definidas, em particular com a Conferência de Wannsee, até a negociação com as autoridades dos países ocupados. O objetivo é instituir um sistema organizado e eficaz de deportação, seleção, trabalhos forçados e extermínio. No dia 18 de maio de 1942, há um atentado em Berlim, no local onde se realizava a exposição antissoviética O Paraíso Soviético, e no dia 27 do mesmo mês, Heydrich é alvo, como já foi referido anteriormente, de um ataque à bomba por parte da resistência checa, vindo a morrer no dia 4 de julho. Como represália a este ataque, os alemães arrasam totalmente a aldeia de Lidice, perto de Praga, onde supostamente estariam escondidos os resistentes.
Todos os homens da aldeia são assassinados, as mulheres deportadas para campos de concentração e as crianças enviadas em sua maioria para Chelmno e gaseadas depois. Provavelmente na sequência destes dois atentados, nos dias 3, 4 e 5 de julho de 1942, realiza-se uma reunião entre Hitler e Himmler destinada a acelerar o programa de extermínio. É também nesse período que se decide transformar Auschwitz no maior centro de extermínio do Reich. Nesse mesmo verão, Rudolf Höss é convocado por Hitler. Em sua declaração, Höss afirma, embora com dúvidas, que o encontro ocorreu no verão de 1941. Mas a maioria dos historiadores considera que o comandante de Auschwitz se enganou no ano e que, na realidade, recebeu a convocação no verão de 1942 e não no verão de 1941. Na verdade, como acabamos de ver, a decisão concreta de exterminar a totalidade dos judeus da Europa só foi tomada no decorrer do outono de 1941. Höss escreve: "Foi no verão de 1941, quando fui subitamente convocado a Berlim pelo Reichsführer SS por meio de um de seus ajudantes de campo. Contrariamente aos seus hábitos, recebeu-me a sós e declarou-me o seguinte: o Führer deu ordem para proceder à solução final do problema judaico. Nós, as SS, somos os encarregados de executar essa ordem. Os centros de extermínio já existentes na zona oriental não têm meios para realizar as grandes ações que estão previstas. Assim sendo, para esse fim escolhi Auschwitz, primeiro, por sua situação favorável do ponto de vista das comunicações, e depois porque a localização destinada a uma ação destas características pode facilmente ser isolada e camuflada nessa região. Espera-o um trabalho duro e penoso, ao qual deverá dedicar-se por completo e abstrair-se das dificuldades que o aguardam. Os detalhes ser-lhe-ão comunicados pelo Sturmbannführer Eichmann, que se reunirá consigo em breve. As administrações participantes serão informadas por mim no tempo necessário. Deve guardar absoluto silêncio sobre esta ordem, inclusive perante seus superiores hierárquicos. Depois da sua conversa com Eichmann, enviar-me-á sem demora os planos da instalação proposta. Os judeus são os inimigos eternos do povo alemão e têm de ser exterminados. Todos os judeus sobre os quais possamos pôr a mão devem ser aniquilados sem nenhuma exceção, desde já durante a guerra. Se não conseguirmos destruir hoje as bases biológicas da judiaria, serão os judeus que mais tarde aniquilarão o povo alemão." Eichmann desloca-se a Auschwitz em agosto. Junto com Höss, discutem o plano que vão pôr em prática, começando pelo processo de extermínio. Eichmann explica que o único método possível é o gás. A inclusão de mulheres e crianças no plano de liquidação tornava o método do fuzilamento demasiado custoso para os SS que o realizassem. Depois de estudar os diferentes tipos de gás que já haviam sido utilizados nos caminhões e no extermínio de deficientes, acordaram o uso de um gás de uso mais prático, o Zyklon B. Quem foram os prisioneiros de Auschwitz? Aqui vivem os mortos. Assim dizia uma inscrição gravada num barracão de prisioneiros. Na realidade, no universo dos campos de concentração criados pelos nazistas, os prisioneiros eram um exército de escravos com uniforme listrado, cuja função era trabalhar para sua própria destruição. Na caldeira diabólica de Auschwitz, os deportados eram manipulados e condicionados pelos nazistas, que os obrigavam a colaborar na execução de sua própria morte. Para os prisioneiros, o impacto logo ao chegar ao campo era terrível. O aspecto sinistro das cercas de arame farpado, a visão diabólica das chamas saindo dos crematórios, o cheiro nauseabundo de carne e cabelos queimados, tudo isso acompanhado pela brutalidade com que eram recebidos, o afastamento violento e imediato dos familiares, o desconhecimento do que os esperava, transformava a chegada dos prisioneiros num pesadelo sem nome. Todos os sobreviventes relatam em suas memórias esse terrível impacto inicial, devido ao qual, diante do ruído ensurdecedor dos gritos das SS e do latido ameaçador dos cães, diante das surras e da luz ofuscante dos refletores, ficavam atordoados, embrutecidos e sem reação. A chegada ao campo representava uma ruptura radical, a travessia de uma fronteira, a entrada num universo totalmente desconhecido, inesperado e imprevisível. Após a seleção inicial, as crianças, os idosos e os doentes
ou os considerados inaptos para o trabalho, eram colocados na fila da esquerda e imediatamente assassinados nas câmaras de gás. Os demais eram colocados na fila da direita e seu fim era apenas adiado por alguns meses. Disse que entre os 500 homens, mulheres e crianças que chegaram em seu transporte para Auschwitz, apenas 96 homens e 29 mulheres foram escolhidos para trabalhar. O número dos que eram selecionados para a coluna da direita dependia não tanto da sua condição física, como das necessidades momentâneas do campo ou do espaço disponível. Esses enfrentavam a caminhada até o campo principal, Auschwitz I, ou até Monowitz, Auschwitz III, onde eram obrigados a se despir uns diante dos outros. Depois passavam pela desinfecção, pela raspagem de todos os pelos do corpo, da cabeça aos pés, incluindo os órgãos mais íntimos, pelo banho e pela distribuição de roupas. Em seguida, efetuava-se o registro do prisioneiro num formulário com seus dados pessoais, que depois era encaminhado ao departamento político do campo e copiado em 15 exemplares para os diferentes setores. Por fim, atribuía-se um número que substituiria seu nome durante toda a sua estadia no campo. Exceto pelos prisioneiros alemães de delito comum transferidos de outros campos para servir como capos, os primeiros reclusos foram poloneses do sexo masculino, que constituiriam até o início de 1942 o maior contingente de prisioneiros de Auschwitz. Entre 140.000 e 150.000 pessoas, incluindo algumas mulheres, das quais cerca de 74.000 perderam ali a vida. Em sua maioria eram políticos, detidos por pertencer à resistência nacionalista ou comunista, ou civis presos em batidas. Normalmente levavam costurado no peito o triângulo vermelho com a inicial P referente à sua nacionalidade. Também havia judeus nessas circunstâncias, mas eram detidos individualmente pelos mesmos motivos. De modo geral, sabiam que permaneceriam no campo até o fim da guerra, e embora estivessem convencidos da derrota final da Alemanha, viviam com medo de não sobreviver até o final. De fato, a degradação progressiva das condições do campo, as epidemias, a crescente escassez de alimentos, o superlotamento, todos esses fatores reduziam as possibilidades de sobrevivência. O risco de denúncia ou de descoberta de pertencimento a um movimento de resistência também era outra possibilidade real, tanto que os diferentes grupos políticos lutavam ferozmente entre si. Apesar de tudo, entre os poloneses, a solidariedade nacional era mais forte que as divergências políticas, o que lhes permitiu assumir algumas posições privilegiadas no campo. Com o avanço da guerra, o número de presos políticos de outras nacionalidades foi crescendo, sobretudo tchecos, eslovacos, franceses, holandeses e belgas. No centro do triângulo vermelho com que eram identificados, a inicial do país indicava a nacionalidade, exceto a dos alemães. A reputação dos diferentes grupos nacionais ários entre os presos políticos era variável. Os tchecos eram bem vistos, os russos eram considerados desconfiados e selvagens, e os iugoslavos, sobretudo as mulheres, gozavam de grande estima pela valente luta de seu povo contra o nazismo. Na organização clandestina do campo feminino, eram as francesas que lideravam. Apesar do erro subjacente a qualquer tipo de generalização, era frequente que a solidariedade nacional se sobrepusesse à ideologia ou à religião, mesmo entre judeus. No entanto, o triângulo vermelho nem sempre era sinônimo de espírito solidário ou de comportamento ético. O segundo grupo era formado por prisioneiros de guerra russos. Chegaram a Auschwitz em meados de 1941 para a construção do campo de Birkenau. Seu estado já era lastimável devido à sua estadia anterior no campo de Lambsdorff, de onde vieram a pé numa marcha que durou semanas, quase sem alimentos. Até 1942 estiveram confinados em alguns blocos em Auschwitz I, formando um campo separado, o campo de trabalho dos prisioneiros de guerra russos. Quase todos morreram devido ao trabalho extenuante, à fome, aos maus tratos ou gaseados. O próprio Höss confessa que o estado físico dos russos era tão deplorável que já não manifestavam reação alguma. Vagueavam sem rumo e sem expressão no rosto, escondiam-se em qualquer canto para mastigar qualquer coisa comestível que encontrassem por acaso ou para morrer em silêncio. O terceiro grupo, que ostentava o Triângulo Verde, era composto por criminosos profissionais, ex-prisioneiros e fichados.
desempenhavam com frequência funções de colocação dos outros presos. A escolha de assassinos, ladrões, traficantes e sádicos para esse tipo de serviço não era alheia à visão de mundo que reinava no universo dos campos de concentração nazistas, a erradicação de todos os preceitos morais estabelecidos. Para os nazistas, espancar um detento até a morte não era um crime. Simplesmente se registrava que o número tal havia morrido. A causa da morte era totalmente acessória. Himmler insistia permanentemente na ideia de que a piedade era uma traição aos ideais das SS. Outro grupo era composto pelos associáveis, identificados pelo Triângulo Preto. Mulheres dedicadas à prostituição, sobretudo alemãs, lésbicas e vagabundos. No campo feminino, não eram as Ida-Ashos, ou seja, as criminosas que dominavam, mas sim as associáveis, especialmente as meretrizes. Quase todas alemãs costumavam ser as chefes do bloco. Também havia algumas polonesas, ao contrário dos campos de Dachau e Sachsenhausen, onde os homossexuais e testemunhas de Jeová eram numerosos. Em Auschwitz formaram grupos relativamente pequenos. A homossexualidade na Alemanha era severamente punida pelo regime nazista e os homossexuais masculinos eram considerados inimigos do Estado, o que explica sua maior presença nos campos de reeducação, criados após 1933. Desde o início, os presos homossexuais tinham sua própria insígnia, um triângulo rosa. A homossexualidade feminina não se atribuía a mesma importância. As lésbicas estavam incluídas no grupo das associáveis e ostentavam o mesmo triângulo preto. Do ponto de vista nazista, a mulher era uma mera reprodutora a serviço da multiplicação da raça e suas opções pessoais totalmente irrelevantes. Calcula-se que na Alemanha foram detidos cerca de 50 mil homossexuais, e destes entre 10 mil e 15 mil perderam a vida nos campos. E o último grupo de prisioneiros que passaram por Auschwitz foi em sua maioria composto por judeus. A partir de 1942, os judeus constituem o grupo principal de Auschwitz-Birkenau e o único destinado à liquidação total. Foram marcados por 2 triângulos de cor amarela que formavam a estrela de Davi com a inicial do país de origem. A seleção dos que seriam imediatamente assassinados era realizada pelos médicos das SS na rampa de chegada a Birkenau, a Judenrampe, que se inicia no dia 4 de julho de 1942 com um transporte de eslovacos e termina em novembro de 1944 com o fim do gaseamento de 500.000 de húngaros na Bahnrampe, expressamente construída para tal fim. De maneira geral, as SS consideravam que os judeus deixavam de viver no preciso instante em que desciam dos vagões à chegada ao campo. Todas as humilhações, toda a violência por parte das SS e dos capos ficavam assim legitimadas. Como já foi mencionado, em Auschwitz-Birkenau pereceram cerca de 1.100.000 judeus, incluindo centenas de milhares de crianças. Mas o que torna único o assassinato dos judeus não é o número de vítimas, mas a intenção dos executores. Somente no caso dos judeus, os nazistas projetaram a eliminação física de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Todos os outros grupos anteriormente mencionados foram alvo do terror nazista, mas unicamente os judeus estavam destinados a desaparecer da face da terra. Mais uma vez, é o próprio comandante de Auschwitz quem o confirma em suas memórias. O posicionamento hierárquico dos triângulos reflete as prioridades ideológicas das SS, que acabavam frequentemente por ser assimiladas pelos próprios presos. Essa identificação, muitas vezes inconsciente, fazia da cor do triângulo um agente altamente eficaz de classificação social. O resultado era uma estratificação dos presos de cima para baixo que garantia o funcionamento eficaz do princípio de dividir para reinar, essencial no espaço dos campos de concentração nazistas. O status atribuído aos portadores de triângulos diferia às vezes de campo para campo e de período para período. No entanto, os que se encontravam geralmente no topo eram os portadores dos triângulos vermelhos e verdes, ou seja, os presos políticos e os criminosos. A categoria mais baixa na hierarquia era sempre ocupada pelos que ostentavam o triângulo amarelo, os judeus. Logo acima destes estavam os portadores de triângulos pretos, os associáveis, e em seguida os portadores de triângulos roxos, testemunhas de Jeová, potencialmente em melhor posição.
Enquanto os presos de delito comum estavam ali por seus crimes, os presos políticos alemães por sua oposição ao regime e os presos ários de outras nacionalidades por uma oposição mais ou menos comprovada à ocupação alemã à raça, foi o único critério para os presos judeus de todos os países sob domínio nazista, inclusive para os ciganos. Os experimentos médicos mais infames de Auschwitz. O exercício da medicina na Alemanha de Hitler constitui um dos aspectos mais sombrios da história do Holocausto. Os nazistas atribuíram aos médicos um papel central no programa de extermínio. Estes não apenas participaram ativamente na chamada morte misericordiosa, ou seja, no programa T4, assassinando pessoas que o nazismo considerava indignas de viver, como também eram eles os que, quando as vítimas chegavam aos campos de concentração ou de extermínio, selecionavam quem morreria imediatamente e quem ainda contribuiria um pouco mais para o esforço de guerra alemão. Também foram médicos os que, apesar de estarem obrigados por juramento a salvar vidas humanas, colocaram em prática os experimentos pseudocientíficos mais repugnantes em crianças, mulheres e homens, aos quais pura e simplesmente se negava o direito à vida e à integridade física. O programa de eutanásia de adultos também foi iniciado em 1939. Todas as pessoas com enfermidades UCANA eram assassinadas em câmaras de gás e queimadas com a cumplicidade da classe médica. Os certificados de óbito mencionavam falsos diagnósticos de morte de acordo com a idade e sintomatologia anterior das vítimas. Por fim, doentes com deformidades menores, pessoas moderadamente senes e mutilados de guerra, crianças difíceis e outros casos semelhantes também eram selecionados pelos médicos para serem submetidos à eutanásia. Esse programa nazista foi responsável pela morte de pelo menos 70 mil pessoas na Alemanha até 1941, voltando-se depois ao extermínio de judeus, ciganos, poloneses, russos e alemães opositores ao regime nazista. Entre 1942 e 1945, foram realizados aproximadamente 70 projetos de pesquisa médica nos campos nazistas, conduzidos por universidades e institutos de pesquisa alemães, que incluíam numerosos tipos de experimentos com os prisioneiros. Himmler manifestou desde o início grande interesse por esse tipo de atividade. Em 1943, desejoso de proteger a experimentação, ordenou que todos os experimentos fossem submetidos à sua aprovação prévia. Himmler não se limitava a facilitar, acompanhava atentamente seu desenvolvimento, estudava os resultados e até sugeria algumas melhorias. Mas, acima de tudo, protegia os médicos, assumindo a responsabilidade por seus atos, e não hesitava em contradizer os possíveis detratores, considerando-os Schitai. Aos campos de concentração foram enviados aproximadamente 200 médicos. Seu trabalho consistia em dirigir as seleções e participar nos ensaios médicos. Injeções de fenol aplicadas diretamente no coração ou intravenosas para prolongar a agonia, a inoculação do vírus do tifo, injeções nos olhos para mudar a cor, esterilizações, castrações, injeções subcutâneas que causavam tumores dolorosos, experimentos sobre as transformações do tecido muscular devido à desnutrição, foram algumas das torturas pseudocientíficas infligidas a homens, mulheres e crianças, com total e absoluta violação do Código Deontológico Médico. Muitos experimentos destinavam-se a justificar e aplicar as teorias racistas por meio da biologia e promover a supremacia e a multiplicação da raça ariana. Assim, por exemplo, 40 ciganos foram submetidos a experimentos para provar que tinham um sangue diferente. 150 mulheres e homens judeus assassinados em Auschwitz serviram para que os médicos pudessem observar as particularidades de seu crânio. No âmbito da luta racial, também se incluem os experimentos realizados com anões e gêmeos. Outros ensaios destinavam-se a desenvolver mecanismos de sobrevivência em condições extremas de grande altitude, temperaturas de congelamento ou absorção de água do mar. Também se testavam vacinas e medicamentos para combater doenças contagiosas, ferimentos ou inalação de gases químicos. Uma série de experimentos destinava-se à descoberta do método mais rápido e eficaz de aniquilar a vida humana, desde a esterilização completa das mulheres até as injeções de clorofórmio no coração das vítimas e o uso do gás Zyklon B. Todos esses experimentos, que implicavam sofrimentos insuportáveis,
Eram praticados em seres humanos e, evidentemente, contra sua vontade. Entre todos os médicos SS que trabalharam em Auschwitz, há um nome que deixou nos sobreviventes uma lembrança indelével: Josef Mengele, médico-chefe do campo, mais conhecido como o açougueiro de Auschwitz, ou até como o Anjo da Morte. De 1943 até a evacuação do campo, em janeiro de 1945, foi o responsável pela morte de aproximadamente 400.000 pessoas. Era ele quem os deportados encontravam ao descer dos vagões, dirigindo a seleção inicial com um chicote na mão. Voltavam a enfrentá-lo nas seleções parciais, quando, com um gesto negligente com o dedo indicador, apontava para as vítimas, assobiando uma área de tosca. Mas, na realidade, Mengele, doutor em medicina e em filosofia, não se limitava a selecionar. Segundo o médico Miklos Niesli, que chegou a Auschwitz em maio de 1944, deportado da Hungria, com um grupo de prisioneiros formado por 26 médicos, 6 farmacêuticos e seus respectivos familiares, assim que chegavam os transportes, vários guardas percorriam as filas de prisioneiros em busca de gêmeos e de anões. Algumas mães, acreditando que seriam melhor tratadas, os entregavam sem hesitar. Ignoravam que pouco depois morreriam nas mãos de Mengele. Por isso, Mengele, assim que chegava, separava na rampa os anões e os gêmeos. Com o mesmo objetivo, os colocava na fila da direita e os levavam ao barracão dos que ainda não iam morrer, onde se beneficiavam de uma boa alimentação e boas condições de higiene para que não houvesse qualquer possibilidade de contágio entre eles e, consequentemente, não pudessem morrer separadamente. Eles têm que morrer juntos e com boa saúde. Convencido de que havia sido Sharai para descobrir a causa dos nascimentos múltiplos, Mengele permanecia horas ao microscópio e na mesa de dissecação com o avental e as mãos ensanguentadas, examinando e comparando obsessivamente. Os gritos das vítimas, a fumaça negra dos crematórios, o cheiro de carne queimada, não o incomodavam. Após cada seleção, Mengele regressava a esse inferno humano, no qual se sentia em casa. Entre os malfeitores e os criminosos, o tipo mais perigoso é o médico criminoso, escreve Niesli. A vida e a morte de centenas de milhares de pessoas estavam em suas mãos e ele não hesitou em usar seu poder de acordo com sua criminosa visão da humanidade. O testemunho de Miklos Niesli, escrito em 1946, é excepcional. Nomeado por Mengele médico-chefe dos crematórios, Niesli foi, como ele próprio relata, testemunha ocular e participante involuntário do trabalho nos crematórios de Auschwitz, nas cujas chamas desapareceram mais de 1 milhão de seres humanos. Apesar de ser prisioneiro, Niesli estava longe da situação dos demais detentos, não apenas porque sua situação pessoal quanto à alimentação, vestuário e conforto no campo era totalmente diferente, mas sobretudo pela função que desempenhava, dissecar os mortos e identificar as patologias. Além disso, como médico-chefe dos crematórios, dependia exclusivamente das ordens diretas de Mengele, de modo que passou a viver e atuar no centro da máquina de extermínio nazista. Além de seu trabalho de anatomia e de laboratório, Niesli também era responsável pela assistência médica de todo o pessoal das SS nos crematórios, cerca de 120 homens, e dos 860 prisioneiros do Sonderkommando. Podia circular pelos 4 crematórios das 7 da manhã às 19 horas. Um dia, Niesli recebe o prontuário médico de 2 gêmeos pequenos dentro de um caixão. Em seus relatos ele diz: "Levantei a tampa, dentro havia 2 gêmeos de 2 anos. Ordenei a 2 dos meus homens que colocassem os corpos na mesa de dissecação, que se encontrava dentro dos crematórios. Abri os prontuários e os examinei. Análises clínicas minuciosas acompanhadas de raios-x, descrições e desenhos que indicavam as diferentes características daqueles 2 pequenos seres do ponto de vista científico. Só faltava o laudo patológico e meu trabalho consistia em realizá-lo. Os gêmeos haviam morrido ao mesmo tempo e naquele momento jaziam lado a lado na mesa de dissecação. Eram eles, ou seus pequenos corpos, que deveriam resolver o segredo da reprodução da raça. Avançar na descoberta do segredo da multiplicação da raça dos seres superiores destinados a governar, essa era a meta. No futuro,
cada mãe alemã deveria gerar em seu ventre o máximo possível de gêmeos. O projeto, concebido pelos teóricos do Terceiro Reich, era uma loucura absoluta. E aqueles experimentos foram confiados ao Dr. Mengele, médico-chefe do Casette de Auschwitz, o famoso médico criminoso. O objetivo imediato era a produção de alemães puros para substituir os tchecos, os húngaros e os poloneses, todos condenados à destruição. No dia seguinte, ao dissecar os cadáveres de 4 pares de crianças gêmeas ciganas com menos de 10 anos, Niesli faz uma descoberta que o horroriza. As 4 crianças haviam morrido por uma injeção de clorofórmio no coração, o que lhes causou morte imediata por colapso cardíaco. Os guardas SS com seus cães invadiram os barracões e tiraram todos para fora, obrigando-os a formar. Na manhã seguinte, todos já estavam transformados em cinzas. Estas ainda estavam amontoadas no pátio do crematório à espera de serem recolhidas. No entanto, por ordem expressa de Mengele, os corpos dos 12 pares de gêmeos não foram entregues às chamas. Antes de enviá-los à câmara de gás, Mengele os havia marcado com um giz especial. Nesse grupo havia gêmeos de várias idades, desde recém-nascidos até adolescentes de 16 anos. Naquele momento, escreve Niesli, estavam deitados no chão do depósito de cadáveres, corpos de crianças morenas e de cabelo preto. O trabalho de classificá-los por pares era extenuante. Eu tinha que tomar cuidado para não os misturar, pois se algo acontecesse que inutilizasse a pesquisa daqueles espécimes raros, seria eu quem pagaria com a vida. Após a dissecação, Niesli entregava os cadáveres aos membros do Sonderkommando para que os queimassem e guardava os órgãos de interesse científico para análise e seleção de Mengele. Depois, estes seriam enviados ao Instituto Antropológico de Berlim-Dahlem. Além das mortes por gás e por injeções de clorofórmio no coração, Niesli constatou a morte por disparo. Uma noite, quando ainda se encontrava na sala de dissecações, ouviu tiros no compartimento contíguo, acompanhados de gritos dilacerantes. Contou 70 disparos e, quando se fez o silêncio, foi ver o que havia acontecido. Niesli recorda. Era uma cena dantesca. Diante de mim jaziam espalhados os corpos nus de 70 mulheres. Retorcidas, banhadas no próprio sangue e no das demais, entrelaçavam-se formando um conjunto diabólico. À medida que meus olhos se acostumavam à escuridão da sala, descobri horrorizado que nem todas estavam mortas. Algumas ainda respiravam, moviam lentamente os braços e as pernas, com o olhar vidrado tentavam levantar a cabeça ensanguentada. Levantei a cabeça de uma delas, de 2 ou 3 que ainda viviam, e percebi que, além da morte por gás e injeções de clorofórmio, havia também uma terceira forma de matar, com uma bala na nuca. Birkenau, Auschwitz, Gom. E a solução final, do Muro da Morte às câmaras de gás pelos Sonderkommandos. Como já foi explicado, a primeira experiência de assassinato numa câmara de gás foi realizada em Auschwitz. A iniciativa de utilizar o gás Zyklon B deve-se ao SS Karl Fritsch, que, na ausência do comandante do campo, Rudolf Höss, tomou a decisão. Mais tarde, ele mesmo vangloriava-se de ter sido o inventor do extermínio de prisioneiros com gás. No entanto, o processo de liquidação já estava previsto desde o início e o gaseamento dos detentos era feito na prisão do campo, situada no bloco 11, cujas janelas estavam vedadas. Era destinado prioritariamente a homens e mulheres suspeitos de atos de resistência, de preparação ou cumplicidade em fugas ou de contatos com o mundo exterior. O gás Zyklon B era fabricado pela empresa Degesch, criada em 1917. Era um poderoso pesticida que continha 95% de ácido cianídrico, porcentagem que mais tarde subiu para quase 100%, o que permitiu aumentar a capacidade mortífera do produto. Um documento da Degesch indica que entre 1942 e 1943, a empresa entregou 27.433,4,5 quilos de Zyklon B para todos os campos, dos quais 19.652,69 quilos apenas para Auschwitz. Segundo declarações de Höss e de membros do Sonderkommando, uma quantidade muito menor de gás era suficiente para matar 1 milhão de pessoas em Auschwitz. No primeiro e segundo andar do bloco 11 apertavam-se mais de 100 presos em grandes celas. No porão,
Em pequenos cubículos sem luz, de altura tão reduzida que era impossível ficar de pé, trancavam-se os reclusos mais perigosos. Philipp Müller, prisioneiro durante 3 anos em Auschwitz, testemunha: os SS nos levaram ao bloco 11, cuja porta de entrada estava fechada, ao contrário do que se praticava nos outros blocos. O SS Oberscharführer Plage a abriu e mandou-nos entrar. Descemos por um labirinto de corredores que levavam às celas e aos calabouços subterrâneos do bloco. O silêncio só era interrompido pelo tinido das suas chaves. Nosso carcereiro abriu a porta gradeada, cuja fechadura rangia, e entramos no corredor central. Fomos invadidos por um fedor sufocante. O chão escurecido e oleoso do corredor que levava às celas tinha as paredes caiadas de branco e a luz era enegrecida. A cela para a qual nos empurraram, a Maurice e a mim, não tinha janela nem sistema de ventilação, media cerca de 3 por 3 metros. Quando o guarda fechou a porta de ferro, a escuridão era total. Todos os sábados pela manhã, as celas eram limpas. Após uma breve reunião para examinar os relatórios dos detentos, a comissão, composta por um médico e pelos chefes do bloco, descia ao porão conduzida pelo comandante do campo. O objetivo era retirar os presos condenados à morte. Levavam-nos até os lavatórios e os obrigavam a se despir. Como já foi referido anteriormente, a tatuagem indelével dos números à chegada dos prisioneiros ao campo só passou a ser feita a partir de março de 1942. Após o registro dos condenados à morte, levavam-nos até um muro de tijolos que separava o bloco 11 do bloco 10, no qual se fixava uma espécie de tecido preto. Então, os detentos eram executados com uma bala na nuca e de frente para o muro. Uma vez mortos, os cadáveres eram recolhidos por outros presos que os levavam em macas e os depositavam em seguida num canto antes de serem transportados ao crematório. Em uma cela do bloco 11 esteve preso o sacerdote franciscano Maximiliano Kolbe, nascido em 1894. Foi feito prisioneiro em fevereiro de 1941 e internado na prisão de Pawiak, em Varsóvia. 3 meses depois foi deportado para Auschwitz, onde lhe foi atribuído o número 16.670. Após a fuga de um prisioneiro do seu bloco, os SS decidem como represália matar aleatoriamente um em cada 10 presos do bloco. Entre eles havia um operário polonês chamado Franciszek Gajowniczek. Casado e pai de um filho, o homem lamentava-se amargamente. O que será agora da minha esposa e do meu filho? Kolbe ouve o choro de Franciszek e decide salvar a vida do operário, oferecendo-se para ocupar o seu lugar, o que os SS aceitam. Kolbe será assassinado 2 semanas depois com uma injeção de fenol. Entre 1943 e 1945, um grupo de prisioneiros judeus, alguns poloneses e uns poucos prisioneiros de guerra soviéticos, viveram mais do que qualquer outro detento no centro da catástrofe. Faziam parte do Sonderkommando, encarregado da mais abominável das tarefas: o funcionamento do aparelho de extermínio de Birkenau no contexto da concretização da solução final da questão judaica. Quase a totalidade desse comando, que era renovado ciclicamente, acabou sendo assassinada pelos SS do campo. Sua vida tinha uma duração aproximada de cerca de 4 meses. Ao final desse período, uma companhia das SS reunia o comando e metralhava todos os seus membros. Meia hora depois, chegava um novo grupo designado para ser Sonderkommando. Eram obrigados a retirar a roupa de seus companheiros mortos, dos quais pouco depois não restariam mais do que cinzas. A primeira tarefa de cada Sonderkommando era queimar seus predecessores. Niesli conta que durante suas visitas médicas sempre havia alguém incapaz de suportar suas funções que lhe implorava por um veneno rápido e indolor. O comando tinha como principal função ajudar os SS a fazer as pessoas entrarem nos vestiários, ajudá-las a se despir e a entrar nas câmaras de gás. Às vezes, eram eles mesmos que tinham que levantar a tampa dos orifícios por onde os SS despejavam o Zyklon B. Até este momento, escreve Shlomo Venezia, nunca havia dito isso antes, pois me é difícil admitir que tínhamos que abrir e fechar a tampa uma vez que se jogava o gás, mas essa é a verdade. Em seguida, tinham que recolher a roupa e os objetos pessoais, retirar os cadáveres das câmaras de gás, incinerá-los nos fornos crematórios ou queimá-los nas valas e transportar as cinzas para enterrá-las ou espalhá-las. Devido à natureza intrínseca do trabalho que eram obrigados a realizar, encontravam-se no cerne da máquina de morte.
tinham acesso aos fatos mais ocultos do extermínio em massa. Entrar no Sonderkommando significava não sair dele nunca mais, como os construtores das tumbas dos faraós egípcios citados por Heydrich, que se vangloriava de estar na origem da criação dos comandos especiais destinados a morrer, precisamente pelo conhecimento ao qual tinham acesso. Daí que vivessem completamente isolados dos demais prisioneiros com os quais tinham proibido comunicar-se. De certa forma, eram prisioneiros invisíveis. As SS garantiam aos membros do Sonderkommando condições de vida melhores do que ao restante dos prisioneiros do ponto de vista da alimentação, do alojamento e do vestuário. A intenção era, por um lado, manter sua forma física, sem a qual a incineração de milhares de cadáveres não poderia ser realizada nos prazos previstos. Por outro lado, também era corrompê-los para garantir sua cooperação. O Sonderkommando trabalhava por turnos de 12 horas no ritmo de um serviço diurno, que começava às 6 da manhã, e outro noturno, que começava às 6 da tarde. Também havia outras tarefas relacionadas com as ações de extermínio. Ajudavam na rampa quando chegavam os vagões e transportavam os cadáveres encontrados ali até os crematórios. Quando o grupo recém-chegado era pouco numeroso, as pessoas eram executadas diretamente com uma bala na nuca e não com gás. O Sonderkommando era o encarregado de segurá-las durante a execução e de levá-las ao crematório. Outro grupo de cerca de 15 membros do comando tinha como função limpar e secar o cabelo já cortado das mulheres. Outros trituravam com um maço de madeira os ossos humanos que o fogo não havia conseguido destruir para reduzi-los a pó. O Sonderkommando também destruía livros, documentos de identidade e outros objetos pessoais que a direção do campo considerava sem interesse. A tarefa final, à qual foram obrigados os poucos homens que restaram no Sonderkommando a partir de novembro de 1944, foi a de apagar as provas do crime. Demoliram as paredes do crematório 4, incendiado durante a revolta de outubro de 1944. Desmontaram os fornos nos crematórios 2 e 3, abriram buracos nas paredes para destruí-las posteriormente com explosivos. Transportaram as cinzas para os riachos e nivelaram o solo das valas onde haviam queimado e enterrado cadáveres. Durante todas as etapas de seu trabalho, o Sonderkommando era estritamente vigiado e controlado por membros das SS, com a ajuda dos capos. Exigia-se deles um comportamento que dissipasse as desconfianças ou suspeitas dos condenados à morte. Por isso, costumavam ser recrutados entre os mesmos transportes destinados às câmaras de gás, para poder assim comunicar-se na mesma língua dos condenados. Eram obrigados a ocultar das vítimas o destino que as esperava e até a divulgar informações falsas, pelo menos na presença das SS. Às vezes, os prisioneiros do Sonderkommando preveniam em segredo os demais detentos do perigo que corriam, mas quando descobertos, eram castigados com uma morte atroz, normalmente lançados vivos aos fornos. Franciszek Peiper, diretor científico do Museu de Auschwitz, escreve que os membros do Comando Especial eram recrutados na ignorância da tarefa que iriam desempenhar. Numa manobra de despiste, perguntava-se a profissão e prometia-se um trabalho em melhores condições que aos demais detentos. Mas apesar de comerem e dormirem melhor, todos os seus membros repugnavam-se com o trabalho que eram obrigados a cumprir e todos estavam plenamente conscientes de que estavam contribuindo para a aceleração do extermínio de seus irmãos. Por isso, continua Peiper, em todos os prisioneiros do Sonderkommando, essa tarefa lhes causava, em primeiro lugar, um choque psicológico que depois lhes provocava depressão e às vezes os levava ao suicídio. Esse foi o caso de Menachem Licht, da Grécia, que no dia 18 de maio de 1944 se lançou ao fogo junto ao cadáver que transportava. Um sargento alemão chamado Greenberg o executou com uma bala na cabeça para evitar-lhe o sofrimento. Também Shlomo Venezia, deportado aos 21 anos de Salônica para Auschwitz-Birkenau, no dia 11 de abril de 1944, afirma: "Não há nada mais duro do que levar pessoas à morte. Os primeiros 10 ou 20 dias estive em constante estado de choque pela enormidade do crime. Depois, deixei de pensar. Cada dia preferia morrer e, no entanto, cada dia lutava por sobreviver." Apesar do choque inicial, uma parte dos detentos do Comando Especial acabava habituando-se, de modo que se tornava indiferente ao destino daqueles cuja morte devia sua própria vida.
Mas para a maioria, entre os quais havia alguns judeus praticantes, seu trabalho era uma tortura constante que só terminaria com sua própria morte. Sofriam com as vítimas, muitas vezes familiares e amigos, e o sentimento de culpa os atormentava permanentemente porque sabiam-se cúmplices, ainda que forçados, do crime contra homens, mulheres e crianças, a grande maioria de seu próprio povo. Quando se deparavam com a presença de familiares ou conhecidos, os membros do Sonderkommando os incineravam separadamente, recolhiam as cinzas de cada um em latas distintas e inscreviam o nome do morto, a data de nascimento e a data de seu assassinato. Em seguida, enterravam as latas e sempre que podiam rezavam o Kadish, a oração judaica de luto. Alguns desses homens viram com clareza que o laço que os unia à humanidade estava condenado e que a única saída era a revolta. Expostos eles também ao processo de eliminação gradual, tinham consciência de que dispunham de um tempo extremamente limitado. Assim, conceberam um plano único na história do campo e que deu origem a um levante geral. Diante dos sucessivos atrasos impostos pela resistência central do campo, levaram a cabo uma revolta desesperada. Mais de 400 integrantes do Sonderkommando foram assassinados e a revolta não conseguiu parar o processo de extermínio, mas demonstrou que aqueles homens ainda conservavam dentro de si a força de dizer basta. Os últimos gaseamentos em Birkenau, Auschwitz-Koindl. No outono de 1944, Mengele decidiu liquidar o campo Biik onde estavam as mulheres húngaras. Todas as noites, escreve Miklos Niisli, 50 caminhões levavam as vítimas, 4.000 por noite aos crematórios. Uma visão dantesca, aqueles caminhões em caravana com os faróis tateando a escuridão, cada um com uma carga humana de 80 mulheres que enchiam o ar com seus gritos ou que simplesmente permaneciam sentadas e emudecidas, paralisadas pelo medo. Num desfile lento, os caminhões chegavam e descarregavam as mulheres, já totalmente nuas, junto às escadas que as conduziam à câmara de gás. De lá eram rapidamente empurradas para baixo. As prisioneiras do campo viveram durante 4 meses à sombra dos portões dos crematórios. Foram necessários apenas 10 dias para que 45.000 corpos atormentados passassem por eles e ali deixassem sua alma. Sobre o campo C, cuja cerca de arame havia rodeado tantas tragédias, fez-se um silêncio sepulcral. O último gaseamento em Birkenau ocorreu em novembro de 1944. O exército soviético se aproximava rapidamente e o nervosismo das SS crescia proporcionalmente. Todos os dias ardiam nos crematórios não só vidas humanas, mas arquivos, listas de nomes de mortos, autos de acusação e todo tipo de documentos. No final de novembro, desmontaram-se os crematórios 2 e 3 e as seleções continuaram a ser feitas nas fileiras do Sonderkommando. Restava apenas uma centena de detentos no comando especial, entre os quais estava Müller, embora sem a menor esperança de sobreviver, ainda mais porque também se havia esgotado a fonte, se não da sobrevivência, ao menos da prolongação de suas vidas. Os bens pertencentes aos mortos que conseguiam surrupiar e que lhes serviam para corromper e subornar os SS. Ainda assim, quando se trata de sobrevivência, a imaginação não tem limites. Os detentos começaram a fabricar dentes falsos, que enchiam com gesso e cobriam com cobre brilhante como o ouro, o que lhes permitiu continuar a traficar. No dia 17 de janeiro ocorreu a última chamada que reuniu os 70.000 prisioneiros de Auschwitz, incluindo Birkenau e Monowitz, que ainda restavam. E no dia seguinte, deu-se a ordem de evacuação do campo. 58.000 prisioneiros foram conduzidos numa marcha da morte que os levaria até o campo de Mauthausen, na Áustria. Entre eles encontrava-se grande parte dos sobreviventes do Sonderkommando que conseguiram infiltrar-se. Eram em sua maioria poloneses. Havia 25 gregos e alguns eslovacos. Naquela caminhada a pé, sob um frio polar, e depois em um vagão aberto, muitos prisioneiros morreram ou foram abatidos. Os americanos libertaram Mauthausen no dia 9 de maio. Philipp Müller e Shlomo Venezia foram dos poucos Sonderkommando que sobreviveram a Auschwitz-Birkenau, a Marcha da Morte. Venezia passou 7 anos em hospitais devido ao mau estado dos pulmões. Venezia demorou 47 anos para conseguir falar sobre sua experiência no campo. Só então pôde contá-la à mulher com quem se casou e teve filhos. O segredo permaneceu nele, como a memória do campo. Nunca se sai de verdade do crematório.